Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destacando para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quarta-feira, 25 de agosto, você confere: Concevites apresenta a radiografia do desempenho do setor vinícola nos últimos 12 meses. Corsan disponibiliza totens de autoatendimento em 3 repartições públicas do município. Secretaria Municipal da Saúde retoma o agendamento presencial de consultas a partir da próxima segunda-feira. Clube Esportivo comemora 102 anos de fundação e homenageia ex-presidentes. Falece o empresário Edgar Posa, um dos comerciantes mais tradicionais de Bento Gonçalves. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. O comércio de Bento Gonçalves perdeu um de seus empresários mais tradicionais. Faleceu na terça-feira e foi sepultado hoje o corpo de Edgar Posa, sócio-diretor da Lojas Posa, a mais antiga loja ainda em atividade em Bento Gonçalves. O empresário, que tinha 68 anos, faleceu vítima de um câncer no fígado, descoberto há apenas 6 meses. A história de Edgar Posa se confundia com a própria loja da família. Afinal, ele foi criado dentro do estabelecimento desde os 7 anos, acompanhando os pais, e sempre lidava com as coisas da loja. Nos anos 90, ele assumiu o comando da empresa ao lado do seu irmão. Posa entendia que a loja precisava sempre se atualizar e estava sempre em busca de novidades para o mercado. Ele também acreditava muito no potencial turístico de Bento Gonçalves e via nisso a possibilidade de fazer o comércio da capital do vinho cada vez mais sólido, forte e diversificado. A CDL de Bento Gonçalves manifestou sua lamentação pela morte de Edgar Posa, lembrando que a Lojas Posa é uma das primeiras associadas da entidade no município. O corpo do empresário foi sepultado esta tarde no cemitério da linha Eulália Alta. No acumulado dos últimos 12 meses, de julho do ano passado a junho deste ano, a soma da comercialização das vinícolas nacionais com as importações de vinhos e espumantes cresceu 19%, totalizando mais de 509 milhões de litros. O destaque ficou por conta dos vinhos finos, com alta de 118%, e o vinho de mesa, com elevação de até 8%. O estudo foi apresentado ao Conselho de Planejamento e Gestão da Aplicação de Recursos Financeiros para o Desenvolvimento da Vitivinicultura no estado do Rio Grande do Sul, o Concevites RS, por uma empresa de auditoria de importação e inteligência do mercado. O coordenador do Concevites, Luciano Rebelato, reconhece que os números trazem otimismo ao setor e demonstram a importância de sair da zona de conforto. O dirigente lembra que a pandemia da Covid-19 demandou planejamento, criatividade e investimentos pelo setor vinícola e que o momento é trabalhar para manter os números conquistados, tanto na ampliação do consumo como de novos consumidores. Rebelato destaca que em 2020, o setor vinícola fechou o ano com 31% de crescimento e os números do acumulado de 12 meses mostram uma leve retração, o que deve ser um ponto de atenção por parte de toda a cadeia produtiva. A Corsan e a Prefeitura de Bento, através da Secretaria de Governo e Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, firmaram parceria, onde a população de Bento Gonçalves será a grande beneficiada. Em pelo menos 3 repartições públicas do município, a população terá acesso a serviços oferecidos pela Corsan através de totens de autoatendimento. Os terminais permitem aos moradores
informar o vazamento de água, tanto em seu imóvel quanto em ruas e calçadas, obter a fatura simplificada, pagar contas de água com cartões e cadastrar o envio da fatura por e-mail, entre outros serviços. Visando a melhoria no atendimento ao nosso usuário na cidade de Bento Gonçalves, a Corsã aqui da cidade, em conjunto, em parceria com a Prefeitura Municipal, está implementando mais 3 pontos de autoatendimento, além daquele que a gente já possui em nosso escritório, situado na Ramiro Barcelos, junto às dependências da Prefeitura. Esses 3 pontos são no PROCON, na Secretaria de Finanças e no Complexo Administrativo Municipal, também mais um ponto de autoatendimento através do Totem. Nesses pontos serão possíveis diversos serviços, a grande maioria que a gente consegue realizar através do nosso atendimento presencial também pode ser feito através do autoatendimento, através dos totens e inclusive pagamentos de faturas, situação de abastecimento e entre outros serviços mais básicos que a gente oferece também no nosso dia a dia através dos nossos outros canais de comunicação. O projeto foi desenvolvido pela Diretoria Comercial de Inovação e de Relacionamento da Corsã. Os totens estão instalados na Secretaria de Finanças, na Avenida Oswaldo Aranha, na sede do PROCON, junto ao prédio da Prefeitura e no Complexo Administrativo Municipal, na Rua 10 de Novembro, no bairro Cidade Alta. Após o sucesso do movimento em prol das causas da comunidade LGBTQIA+, em Bento Gonçalves, promovido pelo grupo Bento Pride, agora o município vai contar com um grupo de escuta para abordar pautas que permeiam o tema. A Faculdade da Serra Gaúcha, por meio do curso de Psicologia, abre as portas para as pessoas que se identificam com essa comunidade para expor as suas cicatrizes e dificuldades e, sobretudo, para promover o empoderamento e a união no combate aos preconceitos da sociedade. Conforme a estudante de Psicologia da Faculdade da Serra Gaúcha, Bruna Rups, de 22 anos, que coordena o grupo ao lado da sua supervisora, a professora Sandra Giacomini, a ideia inicial era promover o grupo para adolescentes e aos pais. No entanto, posteriormente, o grupo se voltou ao público adulto, sendo colocado em prática logo após o sucesso da caminhada LGBTQIA+, aqui em Bento. A decisão em realizar o grupo de escuta na faculdade se deve ao intuito de demonstrar que a instituição é um lugar seguro e acolhedor para receber pessoas da comunidade. Nos encontros, os participantes terão a oportunidade de compartilhar suas experiências e debater temas como os fatores de vulnerabilidade aos grupos, relações familiares, a garantia de direitos à saúde, à dignidade, à não discriminação, à autonomia e ao livre desenvolvimento, entre outras pautas que permeiam a causa. E no esporte, o Clube Esportivo comemorou na terça-feira a passagem de seus 102 anos de fundação, homenageando quem edificou a sua trajetória, traçada por conquistas e desafios. Em meio a muitos fatos e personagens que permeiam a narrativa, que se confunde com o desenvolvimento de Bento Gonçalves, o clube aproveitou a oportunidade para inaugurar uma galeria de ex-presidentes, eternizando os nomes que conduziram o clube a tais feitos. O que eu falo como presidente hoje do que fizemos na nossa gestão? A gente trabalhou bastante a gestão do clube, investimos pesado em categorias de base, trabalhamos de uma forma muito séria, muito competente nas questões de gestão financeira, questões operacionais e com isso automaticamente os resultados internos eles são bem perceptíveis. A categoria de base nós reformamos toda a estrutura, hoje é uma estrutura totalmente revitalizada, estamos trabalhando agora a questão dos profissionais também para fazer
com que o esportivo tenha realmente novos atletas e de preferência da nossa região. E hoje são 102 anos do Clube Esportivo, desde a sua fundação lá em 1919. É um dia para comemorar, é um dia para lembrar de todas as emoções, de tudo que aconteceu de bom nesse clube, que é muita coisa. Então, parabéns ao Clube Esportivo, parabéns à cidade de Bento Gonçalves, parabéns a todas as lideranças, parabéns aos presidentes que passaram pelo Clube Esportivo ao longo desses 102 anos, a todos os diretores, todos os colaboradores e envolvidos nesse grande projeto. Então, parabéns, vida longa ao Clube Esportivo. No estádio Montanha dos Vinhedos, também foi apresentado o Memorial dos Apoiadores do Centenário, enquanto a galeria homenageia os mandatários que conduziram o clube ao longo de décadas, já que se passaram 78 gestões durante o período, inaugurado pelo então presidente Gastão de Almeida Santos em 1919, o Memorial dos Apoiadores é uma forma de reconhecer empresas que sempre estiveram ao lado do clube esportivo. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A quarta-feira foi marcada pela instabilidade que tomou conta do estado, com volumes elevados de chuva, queda de granizo em diversas regiões e ocorrência de raios. Até o final de semana, o quadro seguirá com tempo encoberto e precipitações que podem variar entre 50 e 100 milímetros, trazendo transtorno à população.
A frente fria continua seu avanço pela região sul do Brasil, já provocou fortes tempestades no Rio Grande do Sul. A ventania chegou a ultrapassar os 80 km por hora em alguns municípios do interior gaúcho. Nesta quinta-feira ainda tem previsão de chuva pesada entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E ainda com alto risco para tempestades com granizo e com ventania acima de 70 km por hora no noroeste do Paraná. Quanto à temperatura, a máxima não passa dos 17 graus em Porto Alegre, fica em torno dos 23 graus em Florianópolis e 25 graus em Curitiba. O Climatempo indica para Bento Gonçalves uma quinta-feira com chuva durante o dia, noite com chuviscos e segue com céu nublado. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 11 e a máxima chegando aos 17 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Não bastasse o prefeito Diogo Siqueira, ex-caçado e agora só multado, ter semanas atrás decretado definitivamente que o sistema público de saúde não vai ter farmácia 24 horas e, consequentemente, nem na UPA, como comentei aqui dias atrás, agora acaba de determinar uma outra pérola a respeito do teleagendamento de consultas, de atendimento nas unidades básicas de saúde. Sua Excelência resolveu determinar que, a partir de segunda-feira que vem, dia 30 de agosto, não haverá mais a possibilidade dos usuários de marcar atendimento nas UBSs através do teleagendamento. Muitas reclamações foram feitas de pessoas que tentaram acessar o agendamento através desse sistema e ficavam ligando 60, 70, 80, 90 vezes, segundo algumas reclamações, e não eram atendidas, ou seja, não conseguiam agendar as consultas através desse sistema. Pois então, o que resolveu fazer Sua Excelência o Prefeito Diogo? Ao invés de melhorar, ver onde estava o problema, equacionar e colocar o sistema para funcionar como deveria, ele resolve o problema extinguindo o mecanismo do teleagendamento. A partir de agora, ou seja, dia 30, semana que vem, todos aqueles que precisarem do atendimento nas UBSs terão que ir pessoalmente lá. Não poderão mais ligar para marcar suas consultas. Não importa se a pessoa é idosa, se a pessoa não pode se locomover, se tem algumas dificuldades, se tem que levar algum parente que tenha que ser carregado, não interessa. Primeiro vá até a UBS pessoalmente para depois, o dia agendado, ser atendido. O atual prefeito, enquanto secretário da administração, tinha como bandeira a modernização do sistema através do teleagendamento. Se elegeu dizendo a mesma coisa, mas agora, como prefeito, e prefeito que veio da área da saúde, toma essa atitude em desfavor da conveniência do atendimento às pessoas mais necessitadas. Mas por que, afinal, passa dia, entra dia, as decisões são sempre contra o melhoramento do serviço para quem mais necessita? Por que essas pessoas se candidatam a comandar uma cidade, colocam o seu nome à disposição para ter atitudes como essa? Será que só pensam na carreira política? Será que é isso? Será que eles não têm pena dessas pessoas que terão que voltar à idade da pedra para ter o atendimento?
na idade da pedra lascada, da ponta de giz. Não consegue melhorar o sistema de teleagendamento e então extingue o sistema. Será que é isso mesmo que a cidade está merecendo? Que as pessoas que precisam do atendimento e com tanta dificuldade às vezes de chegar na UBS merecem? Pois é isso que elas vão ter, merecendo ou não. É triste. Entre a raiva e a decepção, é difícil escolher qual sentimento numa situação dessas está no nosso coração. O fato é que, mais uma vez, temos um prefeito que, em vez de resolver problemas, parece que simplesmente os perpetua. No caso, está mais preocupado em resolver o problema burocrático do teleagendamento do que efetivamente facilitar a vida do usuário e das pessoas. Isso não é triste? Para mim, e com certeza, para quem precisa do serviço de saúde, é muito triste. Pensem nisso e fiquem com Deus. No dia em que marcou o início da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, o governador Eduardo Leite entregou à Assembleia Legislativa o projeto de Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão. Se for aprovado, o Rio Grande do Sul será o primeiro estado do país a ter a sua própria legislação para acessibilidade e inclusão. Após a assinatura, o governador explicou a importância do projeto, ressaltando que não se trata de privilégios, muito menos de um tratamento especial, mas de permitir de vez o acesso e a inclusão das pessoas. O projeto foi elaborado em parceria com as entidades que atendem pessoas com deficiência e a sua proposta é adaptar o conteúdo à Lei Brasileira de Inclusão, justamente com a realidade do Rio Grande do Sul. A expectativa é de que a Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão possa ser aprovada e sancionada ainda neste ano. A Semana Estadual da Pessoa com Deficiência ocorre todos os anos entre 21 e 28 de agosto, e nesse ano tem como tema Novos Caminhos, Desafios para Trilhar o Futuro. A ação tem por objetivo dar visibilidade aos conceitos de acessibilidade e inclusão, promovendo a conscientização da sociedade gaúcha sobre as potencialidades desse segmento social. A Prefeitura de Bento Gonçalves desistiu de oferecer o serviço de teleagendamento de consultas. Desde o ano passado, em função da pandemia do coronavírus e dos protocolos para evitar aglomerações, a Secretaria Municipal da Saúde iniciou um processo de teleagendamento das consultas nas unidades básicas de saúde. Porém, devido ao fluxo intenso de pessoas procurando consultas, o sistema não se mostrou efetivo, causando a demora para o agendamento do atendimento médico. Com isso, a partir da segunda-feira, dia 30, será retomado o agendamento de consultas de forma presencial nas unidades de saúde. A secretária da Saúde, Tatiane Fiorio, explica que as equipes seguem trabalhando na modificação do sistema para que o serviço possa ser implantado com efetividade. Para consultas nas unidades, o atendimento será presencial em cada localidade, todas as segundas-feiras, a partir das 7h30 da manhã. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 17 pacientes internados com a Covid-19, um a mais em relação à terça-feira. No Tacchini, dos 40 leitos oferecidos na instituição, 18 eram ocupados por portadores de outras doenças e 3 pessoas apresentavam sintomas
para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 13 respiradores, um a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 30 pacientes seguiam internados, 14 a mais na comparação com os dados da terça-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta quarta-feira a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir do dia 15 de setembro, em idosos com mais de 70 anos e pessoas que tenham o sistema imunológico comprometido. A injeção de reforço tem sido defendida por especialistas diante do aumento de infecções entre imunizados com as duas doses e de evidências científicas de que a proteção induzida pelas vacinas cai ao longo do tempo. A decisão foi tomada em reunião do Ministério da Saúde na noite da terça-feira. Além disso, o Ministério vai antecipar também, a partir do dia 15 de setembro, a aplicação da segunda dose dos imunizantes da Pfizer e AstraZeneca, das atuais 12 semanas para 8 semanas. Serão enviadas as doses de reforços para os imunossuprimidos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias e aos idosos com mais de 70 anos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 6 meses. Conforme o Plano Nacional de Vacinação, a aplicação nos idosos seguirá a ordem cronológica, do mais velho para o mais novo. A saúde aguarda a conclusão de um estudo para decidir como será a aplicação da terceira dose em profissionais da saúde e pessoas com menos de 70 anos. Um casal foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização ostensiva na BR-470, aqui em Bento. A ocorrência foi registrada no quilômetro 217 da rodovia por volta das 8h30 da noite. Com o casal, os policiais rodoviários encontraram 3 quilos de cocaína que estavam em um compartimento do carro. O condutor, um homem de 34 anos, teria feito menção de parar e, de repente, acelerou de forma brusca no momento em que avistou os agentes da polícia rodoviária, chamando a atenção deles. O casal, morador de Giruá, confessou que levaria a droga para sua cidade natal. A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas, sendo encaminhada para a Polícia Judiciária aqui de Bento Gonçalves, com a droga e o veículo apreendidos. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quarta-feira, 25 de agosto. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!